Porque, gente, a economia ela é o reflexo das decisões que são tomadas aqui. Obviamente, o que acontece aqui também reverbera o cenário internacional. Agora, essa informação aqui, pode ampliar, por favor? É uma matéria da Infomoney. A produção industrial no Brasil caiu 0,5% em maio, diz o IBGE. Veja, é um dado do próprio IBGE. Léo, a gente viu boa parte da campanha do então candidato Lula ser feito com base nessa proposta de reindustrialização do Brasil. O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, ele bate muito nessa tecla. Vamos reindustrializar o Brasil. Só que até o presente momento, não houve a apresentação de um plano para que esse processo de reindustrialização fosse colocado em prática. E o resultado está aí, a gente teve uma queda, para ser mais preciso. Como é que deputados e senadores e o próprio mercado enxerga até agora essa postura de não apresentação de um plano de governo? Olha, Júlia, acho que os assuntos eles acabam se conectando, né? A gente estava falando agora da reputação internacional do país e a gente está passando, né, desde da presidência Trump, da inauguração da presidência Trump, um grande processo de reorganização das cadeias de suprimentos. Né? Enfim, a gente tem muitos investimentos saindo da China e procurando, por exemplo, a Índia, procurando o México, procurando outros mercados para poderem continuar tendo relações com os Estados Unidos. Então, nós tivemos uma grande oportunidade de reinserção do país no cenário global a partir da interiorização dessas cadeias de produção. Uma grande oportunidade que, aparentemente, a gente perdeu. A gente conhece que o principal instrumento que normalmente o governo usa é a concessão de incentivos e subsídios fiscais, mas isso desconectado, né, de devolutivas que essas empresas, essas indústrias precisam dar para a sociedade. E aí isso acaba sendo apenas um instrumento para a realização de lucros. E aí a gente pode colocar a culpa nas empresas, mas a gente tem que entender que o governo brasileiro, e aí não é só esse governo não, tradicionalmente, ele age como uma espécie de máfia, né? Assim, você deve lembrar daqueles filmes assim, de gangsters, né? Quando a máfia ela chega num bairro, ela cria uma baita de uma confusão e aí depois ela vai para o dono da padaria e perguntar se ele não quer proteção. O governo brasileiro, todos os governos, eles são assim, eles criam uma estrutura tributária tão maluca, exigências regulatórias impossíveis, né? E aí depois, para sobreviver, as empresas vão ao governo e o governo diz assim, olha, tá muito difícil, né? Você quer aí um benefício, você quer aí um incentivo, mas o fato é que a gente cria uma situação, né, onde o governo se beneficia da dificuldade que ele cria, né, para obter vantagens junto às empresas. Então, eu acho que a gente precisa ter um compromisso de longo prazo. Essa questão de indústria, investimento em indústria, é investimento de longo prazo. Então, você precisa ter condições de previsibilidade, um plano muito claro de investimento de infraestrutura, uma estratégia muito clara de como você quer se inserir no exterior. Aliás, uma estratégia clara e pactuada com as pessoas. O governo não pode agir de forma desconectada daquilo que a sociedade acredita. Então, a gente precisa de várias condições estruturantes que passam muito, mas muito longe desse plano de Nova Indústria Brasil que o governo federal apresentou logo que tomou posse. Apresentou, mas implementou alguma coisa do plano? Esse plano ele tem um problema que é o problema fiscal. Se a gente olha para o extrato das despesas que o Brasil fez, né, nesses últimos 2 anos e meio de governo, ele fez uma clara opção por políticas distributivas. Uhum. Tá? E aí, gente, vamos deixar, só para colocar aqui uma explicação técnica, né? O que é uma política distributiva? É quando você retira de uma parcela da população para distribuir para outra. Só que a questão é, como é que você calibra isso com a capacidade de pagamento da sociedade? Porque não é a capacidade de pagamento do governo, é a nossa capacidade de pagamento. Com certeza. Certo? Mas a grande questão é, tudo bem, olha, você gasta, amanhã esse cara não tem, de novo, porque a política vai ser descontinuada. Ele não entrou num sistema que rompe com a necessidade. A inflação vai aumentar, o poder de compra dele vai cair, os juros vão subir, porque o governo está pegando todo o dinheiro do mercado para ele, não é? Então os juros vai subir. As pessoas elas vão perder poder de compra, perder poder de financiamento, de poder pagar uma faculdade, de poder pagar uma escola. E, além disso, lá na frente, esse benefício ele vai ser descontinuado. Então, ao final do governo Lula, ele vai ter investido em políticas distributivas 4 vezes mais do que o país investiu com infraestrutura. Então, são escolhas, né? Escolhas. E aí, quando a gente fala da questão da industrialização, das condições para a economia funcionar, né? Enfim, foi feita uma escolha. Foi feita uma escolha. Foi feita uma escolha e essa escolha está aí. Enfim, você pode ter uma melhoria, na minha opinião, não sustentável, né, de indicadores sociais, e o processo econômico vai acabar sendo adiado, né, talvez para um novo ciclo político.